Graça de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou sua irmã em Cristo e hoje eu quero estar falando sobre o que dizem as minhas vestes. Esse é o tema que eu quero estar falando, que é sobre as vestes de uma mulher cristã e como ela deve se vestir. Vamos para a leitura da palavra que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus, com todas com boas obras. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de Deus. Você sabia que as suas vestimentas transmitem uma mensagem? Nesse texto aqui, a gente vê alguns princípios a serem observados pelas mulheres cristãs por ocasião da simples atividade de se vestir. Vejamos, existem vestimentas mais santas. A Bíblia determina que tipo específico de roupa deve fazer uso a mulher de Deus? É pecado enfeites? Então a resposta para esta pergunta está na palavra de Deus, que impõe 3 requisitos a serem observados pelas mulheres que desejam glorificar a Deus com sua aparência. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, 31. Então, importa estabelecer algumas premissas sobre o assunto. Se você é fato, nasceu de novo, é templo do Espírito Santo, razão por que preocupar-se em glorificar o Senhor em todas as coisas, inclusive nas atividades mais triviais do cotidiano, o que inclui vestir-se. Deus não está interessado unicamente na intenção do seu coração, de modo que de nada adianta dizer que deseja agradar ao Senhor sem fazer nada neste sentido. Então, palavras vazias sem atitude não significam obediência. Em João 14, 21, sim, Deus está interessado em seu corpo e no modo como ele se apresenta diante da igreja e diante da sociedade. Você é o templo do Espírito Santo, Romanos 6:1, Coríntios 3:16. Então as suas roupas revelam-se. De fato, você nasceu de novo. Você é responsável quando pelo seu procedimento desperta o pecado no outro. Andar coberta dos pés à cabeça também não significa santidade, mas a mulher santa veste-se de modo agradável ao Senhor. Se este assunto não foi o motivo de reflexão da sua parte, se você usa qualquer peça de roupa curta ou sensual, sem qualquer constrangimento, cuidado. Talvez nunca tenha nascido de novo. Aleluia, glórias a Deus. Entretanto, se o assunto desperta o desejo sincero de adequar o seu procedimento à palavra, voltemos aos princípios nela estabelecidos. Primeira, decência. Paulo exorta a igreja a vestir-se decentemente, isto é, de modo respeitador. É reservado e decoroso, preocupar-se em mostrar-se conforme ao que se espera de uma mulher de Deus. A decência exclui toda vestimenta provocativa, decotada, sensual, apta a incitar o pecado em que haver, a saber, lascívia. E em segundo, a modestia. Esta informa que a mulher deve vestir-se de modo comedido, simples, sem ostentação, não preocupada em chamar a atenção de quem a vê, priorizando glorificar a Deus com suas boas obras e não arrancar elogios pela sua aparência e preço das peças que usa. A falta de modestia também desperta o pecado do outro, a saber, a inveja. Em terceiro, sobriedade. Este último princípio impõe equilíbrio, bom senso e moderação no vestir-se. É o contrário de exagero e excessos. Então você, mulher cristã, tem observado estes princípios ou tem cedido às pressões da moda e da cultura acerca de como apresentar-se? Qual é a mensagem que as suas vestes têm transmitido? Suas roupas revelam santidade ou confrontam os fundamentos da sua fé cristã? Ainda que não queira, você é observada e foi levantada enquanto testemunha de Cristo nesta terra.
Não se trata de agir ou viver conforme a sua própria vontade, mas entregar-se à vontade de Deus revelada na palavra dele. Faça uma análise da sua vida, um autoexame, avalie-se, pondere sobre o modo como tem se apresentado no trabalho, escola, igreja e etc. E de modo sincero, esteja disposta a abandonar toda prática que prejudica sua comunhão com o Pai. Queira ser reconhecida como alguém que leva a sério a vontade de Deus, glorificando em tudo que faz, e não como alguém que não vive o que diz, crê ou que mais se destaca pelo escândalo que provoca no próximo. Que o Senhor nos abençoe. Fique todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.